Amém. Hoje eu quero falar sobre a igreja que honrou o Evangelho. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. E nós vamos falar dessa igreja. Eu estava estudando esse livro. E é tão interessante conhecer a história dos Tessalônicos, né? De como essa igreja começou. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Vamos lá, irmãos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que emocionante receber uma carta assim, hein? De alguém falando: olha, a fé de vocês é inspiradora. O Evangelho foi honrado por vocês. E essa carta de Tessalônica, só para a gente entender, provavelmente ele é o primeiro escrito do Novo Testamento. Ela foi escrita mais ou menos em 49, 50 depois de Cristo. E é interessante que Lucas, ele até fala lá em Atos 17, como essa igreja foi fundada. Olha só, vamos lá em Atos 17, segura aí, marca aí o livro de Tessalonicenses que você estava lendo, e vamos lá para Atos 17, versículo de 1 a 9, para a gente saber como que foi fundada essa igreja. E depois nós vamos voltar e falar um pouco mais dessas características. Olha lá, Atos 17, de 1 a 9. E tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Saulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram a Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason recebeu em sua casa. Todos eles agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Olha aqui como começou a igreja de Tessalônica.
Quando você vai lá um pouquinho mais à frente, depois fala que Paulo foi para Bereia, né? Você lembra o comentário que ele faz sobre os de Bereia? O que ele fala? Os bereanos são nobres, melhores que quem? Os tessalônicos. Porque foi horrível, ele foi lá e ele pregou 3 sábados na sinagoga. Imagina essa situação onde você está numa região onde tem muitos gregos, né? E nós sabemos como os gregos, eles têm uma cultura muito diferente, né? Uma cultura até pagã em muitas coisas, falam sobre os deuses, né? E tem muitos filmes que falam até dessa cultura, mas não é uma cultura fácil, é uma cultura forte. Imagine o evangelho sendo pregado lá 3 sábados. Imagina depois desses 3 sábados você ter que ir e deixar lá com as pessoas que aceitaram o evangelho. Você olha assim e fala, isso aqui não vai dar certo. Imagina, não teve treinamento, não houve uma estrutura, não houve nada, é pregar e sair correndo. Nem Paulo pôde voltar lá, e acho que ele nem queria. Falei, nossa, o povo lá é muito mal educado. Bateram lá no rapaz que abriu a casa. Imagina você abrir a casa para fazer um bate-papo bíblico, que vem os oficiais, a polícia, e você é preso e leva você lá na multidão, e você apanha, e você tem que pagar uma fiança, e mesmo assim você perseverar. Olha, não foi fácil, período curto, muita oposição, mundanismo, polícia, inveja, tumulto. Não é um lugar que você acharia que o evangelho vai propagar. Olha só uma das preocupações de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Olha só o que Paulo fala. Por essa razão, então em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Você acha que Paulo tinha motivo para se preocupar com esse novo grupo? Sim ou não? Claro que ele tinha. Nossa, o bicho pegou lá. Perseguição, né? Oposição. Imagina você semeia o evangelho e você tem todo já. Você está acostumado. Paulo estava acostumado a receber crítica, enfrentar autoridade. Mas imagina, não tem ninguém para defender a fé dos discípulos novos de Jesus. Ninguém. Era eles e aqueles que ele aprenderam de Paulo e aqueles que eles aprenderam nas Escrituras. Era eles e a convicção. Não tinha ninguém lá, não, peraí. Imagina a preocupação. Paulo fala assim que ele não estava suportando mais de tanta preocupação. Provavelmente Paulo nem podia voltar lá na cidade, negaram o visto dele, né? Você não vai entrar aqui. Então, Timóteo, vai lá, cara, vê o que está acontecendo. Eu estou preocupado. E olha o que ele escuta depois, né? A gente vai vendo mais. Mas só para vocês entenderem, irmãos, que não foi fácil a implantação desse pequeno grupo, né? Não é, a gente olha Paulo falando, puxa, a fé de vocês é demais. Vocês espalharam o evangelho, têm conquistado as pessoas, falam bem de vocês. Aí você pensa, nossa, deve ter começado lá com um time missionário super forte, super treinado, todo mundo já tinha as escrituras, teve a proteção dos apóstolos, foi um negócio incrível. Não, 3 semanas. Sabe, nós às vezes esquecemos o poder do evangelho. Às vezes esquecemos que quando você prega com a sua vida e a palavra de Deus, ela gera frutos. 3 semanas. E assim, não é que foram 3 sábados, no meio de uma sinagoga, cheia de perseguição, cultura difícil, e a mensagem deu seus frutos. E Paulo estava muito preocupado, é claro. É muito legal saber que eles foram um instrumento de propagação ao evangelho. Voltando lá então em 1 Tessalonicenses, que nós lemos capítulo 1, vamos dar uma olhada. Vamos lá no versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Vamos dar uma meditada nisso. Olha o que fala: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você olha o versículo 3 e tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro,
o fruto do trabalho deles não era algo que algum homem colocou, era fruto da fé deles, algo pessoal. Eles receberam o Evangelho, eles estudaram o Evangelho e eles responderam ao Evangelho. A fé deles não era baseada. Obrigado. Obrigado. A fé deles não eram baseadas em um mega pastor, em uma denominação. Paulo, nós somos os que seguem a Paulo. Não, pura fé. Não era uma fé de Facebook. Sabe, irmãos, você abre o Facebook e você sabe que a maioria, a grande, já foi feita uma pesquisa, os evangélicos são os que mais usam o Facebook. Aí você escuta, olha, as pessoas compartilham um versículo, né? Aí tem a corrente, olha, se você mandar, Deus vai fazer isso, manda para 3 pessoas, se você ama Deus, você compartilha. Uma religiosidade, uma fé morta. E parece que as pessoas que compartilham aqui são tão espirituais, mas no dia a dia não fazem nada para responder o Evangelho. Compartilhar é fácil, mandar a Escritura para as pessoas é maravilhoso, mas você está vivendo. Tessalônica não tinha Facebook, era a vida e se propagou. Imagina se cada um discípulo, você se tornou cristão, seguidor de Jesus, toma aqui um smartphone, um plano de internet totalmente pago, e você compartilha as Escrituras. Eu não estou falando que isso é ruim, é melhor que você compartilhar besteira, mas o que eu estou falando que não tem, é uma fé morta se você não vive o que você fala. É isso que causa impacto. O Facebook não causou impacto na época, nem existia. Não ache que participar de correntes vai mudar a sua vida, é a sua fé que muda. Amém. Fé na coisa certa. Não era uma fé morta, era uma fé motivada. Nós falamos sobre, o Davi pregou sobre a verdadeira perseverança, esperança. Quando você tem esperança, você persevera, não é uma coisa morta. E é inspiradora, é em Jesus. E você escutou também sobre frutos do Espírito. E você tem escutado. E aí? O que você tem feito com toda essa informação? Puxa, minha esperança em Deus. E nós cantamos, irmãos, e nós falamos aleluia, que bom. Mas e aí? Na prática, no dia a dia, o que todas essas coisas têm produzido? Ou só estamos aqui para escutar domingo após domingo, cantar? Olha, eu não sei se você notou que nós cantamos hoje, cantamos coisas profundas. Eu vou comentar algumas delas aqui. Na música Aleluia você falou o quê? Deus é meu dono, minha paixão. É mesmo? Amém. Tomara. Mas temos que responder, assim como diz Tessalônicas, pregou o Evangelho, 3 fins de semana, perseguição, dificuldade, mas eles eram motivados pela fé. O que te motiva hoje? A fé motiva, você é um trabalhador espiritual porque você está motivado por sua fé, não é por pregação, não é por canção, é por sua fé. Amém. Pelo seu relacionamento íntimo com Deus. No versículo 4 e 5, olha o que diz. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Olha o que ele fala nesses 2 versículos, a maneira como o Evangelho chegou lá. Plena convicção, no meio do sofrimento. Abraçar o Evangelho nunca foi fácil, nunca vai ser. Se abraçar o Evangelho para você, é tudo que eu quero, abraçar o Evangelho, minha vida vai melhorar, eu vou ter amigos verdadeiros, meu casamento vai resolver, se eu não sou casado, eu vou encontrar um bom cristão que vai, meus filhos vão crescer no lar. Você está abraçando o Evangelho esperando isso? Tudo isso são frutos de uma fé. O Evangelho vai produzir isso. Mas, meu amigo, para você ser um cristão, você tem que sofrer pra caramba. Isso aí, Marcos. Você tem que passar por tribulações. Quem entra fácil, sai fácil. Verdade. Eu adoro quando as pessoas começam a estudar a Bíblia e vem aquela luta espiritual, porque é assim que se abraça o Evangelho. Você não abraça o Evangelho na televisão, pondo um copo, levantando a mão. É por meio de sofrimento, dificuldade.
mudar o seu caráter, arrependimento. Não são coisas fáceis para se fazer. Abandonar o pecado, abandonar relacionamentos imorais, abandonar a mentira, mudar o seu caráter, não é fácil. Perdoar, pedir perdão, me fala se isso é fácil. Você quer abraçar o evangelho para ficar mais rico? Está errado, meu amigo. Você quer abraçar o evangelho porque você está com uma doença? Está errado. Essas coisas são frutos, Deus vai dar. Mas o que motiva é uma fé genuína no meio de aflição, sofrendo, pagando preço. Não é fácil. Não é fácil. Você acha que foi fácil construir a igreja de Tessalônica? Então, ai, que bom ser perseguido, que bom apanhar das autoridades. Ótimo, não. Mas eles eram motivados pela fé. Eles não receberam o evangelho como uma ideia diferente, como uma doutrina simpática. Receberam como palavra de Deus. Amém. A Bíblia que você tem na mão aí, você lê como palavra de Deus ou como um livro interessante? Você lê como um manual de vida, como guia, ou apenas algo que pode complementar a sua vida? O que a sua fé tem produzido? Em meio do sofrimento eles abraçaram com pleno poder e convicção. Quais são suas convicções hoje? De que se formam suas convicções? Do que você aprendeu na família, do que você vê na televisão, do que seus amigos falam, do que você acha que é certo, ou da palavra de Deus? Imagina os gregos cheios de uma cultura rica, cheios de ideais, cheios de coisas, e eles abandonaram tudo aquilo para abraçarem o evangelho. Irmãos, o que nós temos deixado para abraçar o evangelho? Isso não é só no começo, não. Quando eu me tornei um cristão, eu deixei tudo. É dia a dia. Todo dia nós somos chamados a abraçar o evangelho ou abraçar o mundo. Você tem que decidir o que você vai abraçar. Amém. No versículo 8, olha o que fala mais. Versículo 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha o que Paulo fala. Vocês propagaram o evangelho. Irmãos, eu acredito nesse evangelho, o evangelho que se propaga. Eu não acredito no evangelho que é para você internamente só receber. Eu estou na igreja, que coisa boa. Agora aqui eu encontro refúgio, eu vou ser uma pessoa melhor. Tudo bem, mas se isso não tem impacto em outras pessoas, que evangelho é esse? O evangelho de vidas é o evangelho que se propaga, porque você mudou, a sua vida toca, as pessoas notam. Não foram eles que escreveram. Paulo, nós queremos falar como nós somos incríveis aqui em Tessalônica. Nós queremos falar, nós temos um canal na televisão, liga aí no canal tal e você vai ver como a nossa igreja é grande. E você vai ver, não, as pessoas falavam da fé deles. Quem tem falado da sua fé? Quem tem falado do seu exemplo? Eu não entendo esse rapaz, eu não entendo essa moça, eu não entendo esse casal. Eles são assim, mas eles têm uma fé a se respeitar. Quem tem falado? É tão fácil se amoldar a este mundo, viver uma fé sem impacto. Olha, e lembra, eles não tinham uma liderança forte, eles não eram maduros, eles não tinham equipar, eles não tinham escola dominical, eles não tinham ministério de criança, eles não tinham coral. A única coisa que eles tinham era o evangelho. E se propagaram. Eles não se reuniam num lugar bacana lá em Tessalônica. Era somente o evangelho e a vida deles. Olha o poder que o evangelho tem. E às vezes nós vivemos como pessoas sem poder, pessoas fracas. Pessoas que nem sabem se aguenta chegar lá no final da vida fiéis a Deus. Não é esse o evangelho não é para isso. O evangelho é para mostrar poder. Amém. Seja quem for fraco, forte, o evangelho tem poder. Amém. E essa igreja abraçou o evangelho. Você tem abraçado? Tem dado frutos? E essas coisas, irmãos, é tão encorajador você escutar isso, né?
1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Olha só. Eu acho que eu já li, mas eu não sei se eu já li essa escritura não, né? Vou ler então. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Olha o que Paulo fala. Agradecemos a Deus sem cessar, porque a vida que vocês têm demonstra que o Evangelho é eficaz. Olha, irmão, não adianta falar, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é ótima. Mostra com a sua vida que ela é. Amém. Mostra com o seu casamento, mostra com o seu exemplo, mostra com a sua pureza, mostra com a sua alegria, mostra com os frutos do Espírito. Não adianta falar, Jesus te ama, dá um pinote, sair correndo. Mostra a eficácia do Evangelho. Amém. É isso que o mundo quer ver. O mundo não quer ver teorias, doutrinas bacanas, músicas incríveis. Aliás, ele quer ver, mas não é isso que transforma. O que as pessoas sérias querem ver é: me mostra a eficácia do que você está ensinando, do que você está vivendo. Eficácia. E Paulo fala: olha, vocês não receberam como palavra de qualquer um, mas como palavra de Deus. Sabe, irmão, nós cantamos na música Aleluia assim: tu és o meu dono, a minha paixão. Na hora eu lembrei de uma palavra em Guarani. Eu não sou índio Guarani, parece, né? Não sei, mas quando eu estive lá no Paraguai, eu aprendi algumas coisinhas. E tem uma palavra em Guarani que define Deus. O que é Deus, né? Perguntava, como que você fala Deus em Guarani? Você fala Yandejara. E você sabe, eu falei, qual é a tradução? Porque o Guarani, ele é muito expressivo, né? Ele não é a língua seca, ele tem muita expressão. Eu falei, o que significa Yandejara? Aí ele falou, é o meu dono. Imagina você falar, Deus, você é o meu dono. Você cantou isso, você notou? Você prestou atenção? Deus, você, aleluia, você é meu dono e a minha paixão. Você prestou atenção que você cantou isso? Que você declarou isso a Deus? Irmãos, Deus tem que ser o nosso dono. Quem é o nosso dono? A vontade de quem nós estamos fazendo. Dono, quando você se refere a si, é o quê? Eu sou escravo, Deus manda em mim. Eu me preocupo, irmão, às vezes eu canto e eu presto bem atenção. Tem coisa que eu tenho até ficar quieto, eu falei, nossa, estou longe disso. Não canta só porque você acha a música bonita. Pensa. Meu dono, Yandejara. Deus é o seu Yandejara, seu dono? Ou você vive com as suas coisas, você é o dono da sua vida? No meu destino mando eu. Você é assim? Sabe, irmão, só se propagou porque eles viviam isso. Como é a nossa fé? Que impacto nós temos? Que honra nós estamos dando ao Evangelho? Olha lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Porque já li, né? Não, desculpa. Vou ler de novo. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li essa escritura. Às vezes eu até acho que estou lendo de novo, porque é incrível como Paulo até é repetitivo, né? Redundante. Vocês são demais, vocês são incríveis, vocês são, né? Do impacto que a fé desses irmãos causaram. Mas eu li e pensei, uma vez eu conversando com uma irmã que foi parte dessa igreja, que considera muito sobre a questão do predestinados, né? A gente até conversou um pouquinho
Semana eu conversei um pouco com o Denise sobre isso. E você lê e você fala, vocês, né, aqui irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito. Eu falei, nossa, predestinado. Deus escolheu esse povo desde o princípio. Mas aí você vê que a predestinação não são as pessoas, mas são a obra do Evangelho. Olha, ele fala aqui, a obra santificadora do Espírito e a fé e na verdade. Eu não vou entrar no tema de ser predestinado. Eu só acho assim, se já tivesse tudo resolvido, né? Para que eu estou aqui? Para que você abre a Bíblia? Está tudo certo, tudo definido, para que há repreensão? Mas esse não é o tema. E depois você abre lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, abre lá. Olha o que ele fala. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Sabe por que eles eram alguém predestinado? Porque eles honraram. Fala assim, olha, para que onde a gente anunciar, as pessoas tenham a mesma atitude que vocês tiveram. Que eles honrem o Evangelho. Meus irmãos, eu também acredito, estava pensando, né, quando Deus escolheu Abraão. Por que Abraão? Não sei. Mas ele escolheu, você vai ser bênção para outras pessoas. Escolhe o povo de Israel. Por que também não sei. Talvez porque foram escravos, tem toda uma história, né? Foram até depois, mas antes escolheu lá, desde o começo de Abraão, para fazer um povo. Nasceu o Messias lá. Então é óbvio que Deus escolhe algumas pessoas para propagar o Evangelho. Deus te escolheu para propagar o Evangelho, não para apagar o Evangelho. Você propaga ou você apaga o Evangelho? Você é um bom marketing para Deus ou o contrário? É o que a gente vive, o que vale. Olha, os tessalônicos foram quem foram porque honraram. Leram a palavra de Deus e honraram. Eu estava pensando, olha, honrar o Evangelho tem que ser no nosso dia a dia, como eu falei aqui, né? Se você não honra o Evangelho no seu casamento, você não vai ter impacto nenhum. Você se diz cristão, pensa em divórcio, você não tem impacto nenhum. Você não honra o Evangelho. O Evangelho nunca vai te encorajar a separem-se uns dos outros, divorciem-se. Você honra, o Evangelho é honrado no seu casamento? O Evangelho é honrado na criação dos seus filhos? Você que cria filho, você honra a Deus com o Evangelho? Ou você cria de qualquer jeito? Ou você não ensina, não paga o preço? Lá na sua casa não tem exemplo nenhum, seu filho não vê você buscando a palavra de Deus. Às vezes nós queremos que a igreja faça algo que é você que tem que fazer. Que a igreja causa impacto que você em casa tem que fazer. Tem coisas no caráter que você vai ter que jejuar, que você vai ter que trabalhar, que é você que tem que produzir a mudança na sua família. Seu filho, a sua filha vê, meus pais honram o Evangelho. Ou eles veem divisão, um fala uma coisa, outro fala outra. Não vê o compromisso. Vê que você gosta das coisas do mundo e Deus é uma coisa complementar. Você tem honrado o Evangelho na sua casa? Na criação dos seus filhos? Você honra o Evangelho nos relacionamentos? Ou você não perdoa? Ou você qualquer picuinha, não quero nem mais saber. Desvia, não fala, não lida. Irmão, na igreja nós vamos ter problema, na família vamos ter problema, no casamento vamos ter problema, trabalho, o que for, nós somos assim é o ser humano. Mas você honra a Deus, ok, eu errei, eu vou lá e eu peço perdão. Você honra nos relacionamentos, você honra aqui na igreja. Eu estou falando lá, a gente tem falado com o Ministério da Nova Geração, né? Como é bom estar aqui, escutando a palavra. A única que eu estava chorando já foi, né? Olha, as crianças estão lá aprendendo do Evangelho, de uma maneira, a linguagem que eles entendam. Você está aqui curtindo no sentido, né? Aproveitando. Tem uma turma lá trabalhando para que isso aconteça. Tem gente que está lá, irmãos, 7 anos, 3 anos. Eu perguntei para quarta-feira para as Azuleide, eu sei, quanto tempo está cuidando das crianças? Eu nem lembro mais. Ela já está vendo as crianças virando adolescente, ela está ficando lá.
e sempre tem necessidade de mais gente. Não tem, não vou, não quero ficar aqui no culto. A vez eu reuni com os líderes lá, falei, e esses irmãos daqui? Não, já falamos, não quer, já falamos, não quer, já falamos, não quer. Aí depois os que serviram na nova geração, coitado, você fala nova geração, não que ele não ama esse criança, fala, cara, não aguento mais, porque você fica muito tempo. Hoje eu estava lá e falaram assim, nova geração é igual exército, se cada um se alistar e ficar 1 ano, vai cumprir seu dever com a pátria. Casados, né? Eu não quero solteiro na nova geração porque são nossos filhos. Eles são ótimos, vai chegar a vez dos solteiros. Irmão, você não quer servir porque você não quer... você está enganado. Esquece que evangelho você está seguindo. Quer abrir mão. Você gosta de vir escutar, cantar, está servindo de nada. Se quando você é chamado por em prática aquilo que você canta, aquilo que você lê, aquilo que é pregado, você fala, não, eu quero ficar aqui. Para quê? Vai para casa, fica em casa. Fica lá no recantinho, tá frio, põe a cobertinha, esquenta seu pé, liga a televisão e fica lá, gente. Tem que servir, porque esse é o Evangelho. O Evangelho precisa de resposta. Se você não serve aqui na igreja, onde seu filho está, você vai servir o mundo? Esquece! Morreu a mensagem, não vai propagar nunca. Não adianta falar de Espírito, não adianta falar da perseverança, porque você não está nem aí. Você quer ser servido, esse não é o Evangelho de Cristo. Isso não se engana. Você vai pagar um preço caro por isso, depois não entende porque o casamento está ruim, porque a fé está fraca, porque as coisas não funcionam, porque precisa praticar a fé. Em tudo na vida, se você não praticar, você não consegue. Você não fica bom na coisa. A sua fé é uma fé praticante. Honra o Evangelho onde você está andando. Ou você já está... Não, o Evangelho meu é um Evangelho diferente. O Evangelho adaptado. Do meu jeito. Personalizado. Para com isso, não é Evangelho. Você ama e honra a palavra de Deus como ela deve ser honrada? Olha em Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 3. Gálatas insensatos. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 3. Que é uma outra igreja. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? Irmãos, Paulo chega para Gálatas, que é uma outra igreja, outra situação, e eles começaram pelo Espírito, animados, como os tessalônicos, né? A fé que encorajava, a fé que fazia trabalhar, a fé que fazia enfrentar qualquer situação difícil, perseguição, e de repente eles começam a ser influenciados por regras. É muito mais fácil você seguir regras do que você viver pela fé. É mais fácil você achar assim, não, eu sou cristão porque eu vou na igreja. Eu sou cristão porque eu sirvo no ministério aqui ou ali. Eu vou na semana, eu apareço aqui também. Às vezes eu vou no bate-papo bíblico. Eu falo de Jesus para algumas pessoas. Então eu sou cristão. E você não vive mais pela fé, você vive por coisas. Coisas que você faz. E isso te faz um cristão. Não é verdade. Quem está causando impacto? Está chegando em quem isso? Não é só vir na igreja. Não é só frequentar alguns grupos. O Evangelho tem que propagar-se. Não vá como os Gálatas, começaram bem e depois começaram a fazer coisas. Você vive de coisas, de vir na igreja, de fazer atividade, ou você vive o Evangelho? Isso é você e Deus. O Evangelho tem mostrado sua eficácia na sua vida, casamento, nas suas finanças, no seu dinheiro. Alguns gastam tanto pagando juros de cartão, de conta, até mais que sua oferta, até mais do que uma ajuda a qualquer outra pessoa. Porque amam esse mundo, porque não conseguem controlar seus apetites.
E eu nem vou falar de imoralidade, tantas outras coisas que o Evangelho sim tem eficácia contra isso. Como você tem vivido? Como os Gálatas ou como os de Tessalônica? Pelo Espírito ou pelas coisas? Onde está o andar disso? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 a 24, aí você pensa, não, a igreja de Tessalônica, eu quero ir para essa igreja. Se tivesse uma igreja assim, eu ia pôr em prática, eu ia fazer tudo que eu mando, porque o problema é a igreja. O problema são os líderes, o problema é isso mesmo. Olha lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 12 a 24. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns para com os outros. Exortando vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, que confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Mas olha, não era uma igreja sem problemas. Ele fala, respeita os líderes. Talvez pela imaturidade eles ainda não sabiam o que era respeitar, considerar, né? Tinham dificuldades. Tinham lá que eram ociosos, né? Alguns já acreditavam que Jesus ia voltar tão rápido. Por que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar? Vou ficar aqui, né? Só com os irmãos, só aproveitando. Jesus está voltando. Era um fato lá. Ele falou, olha, advirta os ociosos. Aí ele fala mais, olha, encoraja aí os desanimados. Tinha gente desanimada lá. Auxiliem os fracos. Tinha gente fraca na fé. E aí ele vai falando assim, ó, seja paciente. Quando alguém pede para você ser paciente, é porque está alguma coisa pegando, não é? Puxa, o fulano lá, ô irmão, seja paciente, vai, não é assim? Eles também tinham que produzir frutos do Espírito lá entre eles, porque não era fácil. Não ache você que, se eu encontrasse a igreja de Tessalônica, aí sim eu ia desenvolver a minha fé. Não é, é pessoal. É a sua resposta ao Evangelho. Não era uma igreja perfeita. Sabe, irmãos, esse Paulo está falando aqui, ó, cuidem-se, discipulem-se. Eu tenho pena porque nós temos tanto poder nos relacionamentos e alguns não usam. Alguns não têm discipulado, estão nem aí e não causam impacto. Assim fica, assim vai, a coisa vai andando e você sobrevive. Como que você vai receber ânimo, encorajamento, confessar, falar, pedir perdão, ser perdoado? Como se você não fala com ninguém, vem, sabe, irmãos, uma fé que não causa, que não dá frutos. Precisamos uns dos outros. Até os Tessalonicenses, uma igreja incrível, animada, encorajadora, eles precisavam uns dos outros. Encoraja, anima o fraco aí, fala aí, corrige aquela pessoa, exorta. Precisamos desse relacionamento, não fuja disso, você não vai crescer na fé só de joelhão no chão achando a Deus não se relaciona com ninguém, isso não dá certo. Não é o plano de Deus. O Evangelho não é assim. O Evangelho é para ser espalhado, é para você ter contato com outras pessoas. Para a gente terminar, Salmo 119, versículo 36 ao 37. Olha que salmos encorajador. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Então aí, Salmo 119, versículo 36 e 37. Vou ler de novo. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Irmãos, que essa seja a sua oração também. Deus, olha, inclina meu coração para aquilo que o Senhor traçou para a minha vida. Não para as coisas inúteis que não te levam a lugar nenhum.
Pensa nisso. Olha, se você saiu tocado e quer servir nova geração, ótimo, amém. Fala com os líderes, pode falar com o Flávio Perene, com o Adriano e o Eudes. Mas não fica aí só, ai, nossa, que demais, cortou, e não faz nada. Não serve. O evangelho tem que dar fruto, tem que dar impacto. Fica, nossa, demais. Veja, você está visitando, chegou a mensagem, não fica, então lá, 2020, na outra Copa do Mundo, eu falo com você. Não, olha, é agora. Não, porque agora estou sem dinheiro, agora estou sem tempo. Se vira, o evangelho chegou para você agora. Ele nunca vai chegar numa condição que você, estou bem, tudo certinho, tudo legal, agora eu vou. Você pode morrer. Todos os que nascem morrem. 100% dos vivos vão morrer. Para você morrer, você precisa estar vivo antes. Todos nós somos candidatos antes. Ninguém vai escapar, essa é uma verdade. As pesquisas comprovam. É verdadeiro. Não deixa para depois.